Bom, depois de muitas horas bem gastas, estamos aí pro iceberg que 3 pessoas estavam esperando. E sim, essa voz forçada faz parte do vídeo. Só pra dizer que alguns temas foram rushados porque é muita coisa e eu nunca fiz um vídeo nem com 10% desse tamanho e tô aprendendo a editar. Então, por isso, os adiamentos e a edição porca. Bom, nem tudo é do Brahma, mas algumas coisas são contextos e muitos queriam que tivesse. Fora que eu não vou entrar em detalhes de alguns membros e o vídeo é só comemorativo. E se por algum motivo você caiu nesse vídeo, esse canal é full humor interno. E se eventualmente tu quiser entrar nesse grupo fudido, tá aí o link nos comentários. Agradecendo a ajuda do Felipe e do Vitor, que ajudaram com a thumb, a montagem e umas dicas de edição. Camada 1. Superfície. O Brahma. A explicação do nome fica pro final. O Brahma é uma rede de conversas livres desenvolvida por mim. Então, basicamente, todo o grupo de conversa meu é um Brahma, mesmo os que não têm o nome. E isso vai responder a alguns outros grupos estarem aqui. E o Brahma se estende, ou já se estendeu, por diversas plataformas. Gartic. Tiveram muitos eventos de Gartic no grupo, principalmente 2023. Eram eventos massivos e tiveram vários momentos, sempre com muita piada. Bivalva. Bivalva, ou Davi para os íntimos, é um dos antigos membros do Brahma. Além de ser meu amigo pessoalmente, em questão de proximidade, no caso. É sempre presente nos eventos e não frequenta o Brahma há alguns anos, que fazem algumas pessoas questionar o seu sumiço. Jormungandr, o macho quente do grupo. Não só um dos primeiros membros, como um dos mais ativos e sempre presente. Acho que também, além de mim, é um dos únicos que nunca teve problema. E depois desse vídeo, ele vai voltar com a cobra. Parcerias. As parcerias que tivemos com alguns grupos na época da comunidade. Tentei simplesmente impulsionar a rede e ainda alguns subs separados, como um grupo para futebol. Por incrível que pareça, isso deu treta e o outro grupo parceiro encerrou a parceria. Basicamente porque ninguém do Brahma ia pra lá e o grupo tava meio morto e ficaram putos. Camada 2. Águas rasas. CCRO. A CCRO, Copa Clash Royale ou Brahma, foi um dos eventos do grupo. Um evento mata-mata de Clash Royale, que para surpresa de ninguém, eu fui o maior campeão. Atualmente extinta e praticamente o melhor evento e com mais sucesso, tendo ao todo 5 edições. Fora eu, talvez o maior destaque seja o Riquelme, conhecido por muitos pelo Harambol. Ronaldinho. Mano, ela pegou uma régua, mediu do bigodinho até o final 29 centímetros. Mano, de largura tava dando 17. Simplesmente Ronaldo Cabral, que já é quase uma marca do grupo. Mas tem uns ainda que não conhecem e perguntam, então vale a pena mencionar. Nicolas Silva. Um dos membros mais antigos do Brahma e já DM. Além de não participar um tempo, um dos antigos conhecidos do grupo de Ben 10 e um dos meus patos no Clash Royale. O Brahma 10. O Brahma 10 seria o server do Discord e definitivo da plataforma, mas não só ficou na promessa, como basicamente nunca foi usado desde que lançado. É pique estádio de Copa do Mundo. Fora que eu fui hackeado, então não só o novo Brahma sai como um lançamento desse vídeo, como o Brahma definitivo foi um sonho. Marcos Fake. Vulgo, o homem mais paciente do grupo, é sempre participativo nos eventos e um dos principais membros do grupo. Também um dos que mais foi ADM e ativo, conhecido como o maior morador de Moju. Votação. Aqui se refere a um sistema de votações introduzido, salvo engano, no Brahma 7, e que para ser ADM foi por votação, que falaremos mais tarde, quando chegarmos na URSS. Print. Alguma das mais memoráveis lembranças do grupo. Tem várias por aí, mas algumas perdidas e todas elas fazem parte da história do grupo, sempre marcantes. Marcos Vinícius. Também um dos mais antigos do grupo e figurinha carimbada. E não só sempre reverenciado, o comunista de Belfort Roxo também é mais um da época de 2020 e sempre presente nos eventos. Fora a resenha, que eu vou falar mais tarde. Camada 3.
Águas médias. Terra plana. Na época das invasões, que eu vou falar mais depois, a gente visitou bastante grupos de terra plana, que eram bem fáceis de ser acessados. Lá também encontramos outros invasores, como o argentino, e foi uma época boa, tirando as invasões sofridas, sem dúvida, uma das com melhores momentos. Minecraft. Um dos melhores eventos do grupo foi na época do Minecraft. Primeiro o Bedrock, com mais gente, lá para 2023, depois no fim de 2024, que foi o auge, mas infelizmente perdemos o mapa. Eu tentei voltar com ímpeto no final de 2025, mas fui hackeado. Entre as perdas estava o Minecraft. E sim, eu tinha acabado de comprar ele, e a sala de baú tá esperando até hoje. Vexilologia. Não só a arte de desenhar e ver bandeiras, mas como uma época no grupo, tanto pelo gosto de geografia, como várias conversas e print da época, e por alguns eventos jogando minigames desse estilo. El Pepe. Talvez a única criação que deu certo nos jogos. Será? O El Pepe foi um clã de Clash Royale oficial do Brahma, que não só lutou rápido, como ia muito bem nas guerras. E qual foi o fim dele? Bom, os heróis fizeram eu broxar e abandonar o jogo. O clã foi perdendo força e os outros o abandonando. E da última vez que eu vi, já estava mal. Mas foi bom nos poucos meses que foi geral. VS7. O homem ali, ó. Tá sério, tá posturado. Maior jogador da história do grupo. Talvez o maior personagem interno do grupo. Personagem do Vitor no PES e referência interna. Fora algumas imagens, é quase uma referência e piada interna, sempre. Rai comunista. No auge politizado do grupo em 2020, com discussões e tretas todos os dias, eu, que sou o inventor do Rage Bait e nunca levo uma discussão a sério, inventei um personagem comunista e que muitos caíram, mas que depois já estava perdendo a graça. Klebin. O que fez o meu pai? Quando não parou de assistir. Não só maior criminoso do grupo, como no artista judeu mais participante do grupo. Um também das eras de Ben 10 e que teve muitos momentos do grupo, fora as pérolas do Rave. Também inventor do futebol na vertical e das figurinhas. Golpe. Sempre que um dos membros recebia uma tentativa de golpe no WhatsApp, a gente postava no grupo e estava feita a festa. Enchíamos o golpista de mensagem, fazíamos spam e até fingíamos cair. Como foi uma vez o golpe da Claro e no final ele bloqueou todos, mas foi bom. Camada 4. Águas profundas. Iruan. Só pra citar brevemente, porque pediram e porque tem gente que incrivelmente cai nisso. O Iruan pega foto de outras pessoas e posta como se fosse ele, aleatoriamente. E sem graça nenhuma. E ainda tem uma meia dúzia que cai. Ronaldinho Posting. O meu último grupo do Facebook, criado em 2023, e o nome já fala. Grupo sobre o Ronaldinho. Não só fracassou absurdamente, lembrando, o Ronaldinho ainda era só da bolha da calvosfera, como não durou nem um mês. Belfor Roxo. Não só o maior IDH do Rio, como onde teve a primeira resenha presencial de membros do Brahma, no caso, eu e o Marcos. E não só virei a noite na véspera, como ainda fui no dia errado, e ainda trabalhei no sacolão da minha família, lá no dia. Mas foi foda, e a primeira de todas, ainda mais entre eu e alguém do grupo. E não, eu não fui em dia de chuva. Seu Armando! 2020. Para muitos, o auge do grupo. Maiores participações, mais membros e as maiores pérolas. Fora discussões políticas, todos os dias e tretas. Ano histórico pro grupo. Muitos dos principais membros estavam ali. Tretas. Como dito antes, a maioria de 2020, e por questões políticas, algumas até hoje, eram principalmente entre Vitor, João e Marcos, e tiveram muitos prints e referências. Tasme. Uma das minhas páginas, e talvez a que mais deu certo, foi uma página só pra zoar o filme do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, mas acabou pegando um sucesso, e me marcam nela até hoje. Chegou a ser ativa por um tempinho, teve alguns ADMs, como Renan e Felipe, e basicamente isso. Crânio. Humor interno simples, mas como muita gente não teve na época e não entende e pergunta até hoje, no antigo grupo que fazia parte, eu, Marcos, Renan Irado, entre outros, o próprio Renan fez esse personagem e do nada a gente lembrou e eu revivi. E desde então virou praticamente um humor interno nosso,
que todos perguntam. Então, crânio é todos nós. Camada 5. Abismo. Shopping. Shopping se refere ao primeiro grande encontro presencial entre membros do Brahma, tendo sido eu, Vitor e Davi, em março de 2026. Além da resenha e piadas, ficaram de acontecer outras, e quem sabe se reúna mais membros do Rio esse ano. Irã Jovem. Bom, vocês lembram da definição de Brahma? Não. E se tu não lembra, tu é desatento pra caralho e só vê se tiver Subway Surfers do lado. O Irã Jovem, pra muitos, foi o melhor Brahma de todos. Uma hora até hoje, mano, não tem. E muitos dos eventos citados começaram por ele. Basicamente, todos os principais membros estavam lá ou foram mais ativos. E o grupo chegou a bater mais de 50 membros no auge. E se você não percebeu o trocadilho, bem... Telegram. Telegram se refere à ideia de mover o Brahma para lá. Seria a ideia original por ter personalização melhor, e a gente estava na época que todos diziam que o Telegram é melhor, mas ninguém usa. Fora o Kleber, que sempre que eu entro lá tá postando status para ninguém. Letícia Santos. Letícia Santos, também conhecida como ex do Vitão, foi o fake do Vitor, que acabou sendo usado pelo próprio Jormungandr na onda de perfis fake femininos, inclusive tem o meu. O Brahma Facebook. O grupo que eu tentei criar para emplacar esse novo Pérolas, também um dos meus últimos projetos no Facebook e que também fracassou bizarramente, tendo sido abandonado em poucos meses. Oh, meu Deus! Meu Deus do céu, não sobrou nada! O RSS. Foi um dos grupos do Brahma que eu implementei um sistema de votações, não só de ADMs, como votações para decisões do grupo. Mudanças, regras e até expulsões passavam por lá, onde tivemos o caso Cut. Ciclo de grupos. Basicamente, todo o Brahma tem um início, meio e fim. Somente grupos extremamente engajados ou que recebem sangue novo conseguem se manter. E por isso, de tempos em tempos eu reinicio o Brahma para dar um gás novo. E exatamente por isso, busco sempre novas ideias e criei tantos grupos. Todos com a finalidade de crescer e divulgar o grupo do WhatsApp. Raider. Raider não só foi o meu primeiro grande amigo da internet, como também um dos membros fundadores do grupo. Mas desde 2024 não teve mais contato e vive quieto desde então. Porra é essa ali, Caio? Estranhão. Caio. Camada 6. Bagulho estranhão. Davi ADM. Começando descontraído, Davi ADM se refere a simplesmente o fato do Davi, quando ainda participava, não ser ADM do Brahma, e isso ser uma piada interna, mesmo que sim, ele já foi. E essa piada se estende a alguns outros membros ativos. Caso Cut. Caso Cut é um acontecimento de um dos grupos já citado, onde um dos membros, o Cut, que eu não lembro o restante do nome, foi banido por piada, sendo desde então o único membro da história do Brahma que foi banido por palavras. Uma piada, no caso. E se na regra do grupo está dito totalmente o oposto, como ele foi banido? Bom, por votação, no placar de 4-3. Eu, como criador do grupo, tinha o poder do desempate. Mesmo sendo contra, a votação não foi empatada e ele foi expulso. O que não só foi estritamente proibido de acontecer de novo em novas edições, como ele retornou futuramente, mas não para ficar. Pérolas. Pérolas que eu não posso perder foi uma página e posteriormente um grupo criado por mim em 2020. A página não teve sucesso, mas o grupo bateu 2k e em poucas semanas chegou no seu auge com 20k de membros, a caminho de se tornar um dos grupos mainstream do Facebook. Mas vários membros retardados denunciavam publicações que julgavam sem graça. E não, o grupo não tinha nada de humor negro, xenofobia, nem nada. E o grupo caiu por isso. Vários dos ADMs na época seriam os fundadores do Brahma, e o Pérolas foi o meu maior sucesso na internet. Trava e spam. Sim, o Brahma já sofreu com trava-zap, spams e também invasões. Na época que a gente estava invadindo outros grupos políticos e de terra plana, sofremos invasões, incluindo spam de porno gay. SMC. SMC foi o grupo que inspirou o Brahma. Eu e Davi participamos e foi o meu primeiro grupo massivo. Conversas sempre.
cheio de adolescentes e sempre resenha. Mas um dos membros, certo dia, zoou o ADM por ele web namorar. Ele ficou puto e eu fui banido de morador sem ter feito nada. E meses depois, interagindo nos grupos de Ben 10, criei o Brahma e estamos aqui. Supremacia do Brahma. Quem veio primeiro, o grupo ou o nome? Depende. Supremacia do Brahma foi o nome dado a um grupo secundário criado por mim. A gente já tinha o grupo principal e eu criei um outro grupo mais íntimo. E depois de meses abandonado, voltamos nele e um dos membros mudou o nome, que acabou colando, e desde então todos os meus grupos de conversa têm esse nome. Enfim, esse vídeo foi um trabalho absurdo e só de roteiro eu demorei 4 dias e devo demorar 1 mês para editar, porque quero algo bem feito. Se bem que não deve ter ficado, e eu nunca fiz um vídeo com mais de 1 minuto, enfim. Faltou alguns tópicos, tentei pôr só o principal e sem muito humor interno e específico. E poucas coisas fora do nicho Brahma, porque algumas pessoas pediram. Faltou falar de alguns temas e pessoais, como o Felipe e o Samuel, mas eu não lembrei temas bons e tinha muita coisa pra falar. É isso, vamos aí.